Graça e paz, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais uma videoaula no canal Só a Graça Oficial. E quero começar já recitando para você a verdade prática, que nos diz o seguinte: o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Esta lição tem em sua leitura bíblica em classe o texto da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 25. E o tema principal da aula é o seguinte: a sutileza do movimento dos desigrejados. A introdução desta lição nos diz o seguinte: nas últimas décadas, os desigrejados, ou também conhecidos como os sem igrejas, cresceram em escala exponencial. São pessoas que dizem ser cristãs, mas não estão filiadas a igreja nenhuma. Paradoxalmente, esse grupo religioso que diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde possam se reunir, de ser o legítimo modelo de igreja do Novo Testamento. Nesse aspecto, acredita reproduzir o cristão primitivo. As outras igrejas, por possuírem estrutura organizacional, são consideradas como apóstatas ou desvios do modelo original mostrado no Novo Testamento. Nesta lição, procuraremos entender a natureza desse fenômeno religioso, destacando tanto o seu aspecto social como também espiritual. Dessa forma, a nossa análise procurará entender como pensa um desigrejado, suas crenças e práticas. Feito isso, mostraremos a verdadeira natureza da igreja neotestamentária, que, ao contrário de que os desigrejados afirmam, não é apenas um organismo, mas também uma organização. Assim mostraremos a importância da igreja no plano de Deus e como cada membro da igreja possui uma gloriosa missão. A introdução que eu acabei de ler para você já nos dá uma prévia do conteúdo que vamos estudar nesta videoaula. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, deixe o seu comentário e também peço a você que compartilhe com seus amigos e indique a outras pessoas para nos fortalecer em nome de Jesus. As Escrituras certamente consideram prioridade a condição espiritual do indivíduo e sua posição na igreja invisível, mas não a ponto de desconsiderar ou menosprezar a importância da organização da igreja visível. Sugere que, embora haja distinções entre a igreja visível e a invisível, é importante adotarmos uma abordagem abrangente, de maneira que procuremos deixar as duas serem tão idênticas quanto possível. É isso que eu quero que você entenda nessa videoaula. E vamos fazer aqui um pequeno comentário, uma pequena exposição a respeito. Esta lição está dividida em 3 tópicos, e cada tópico com 2 subtópicos cada. Tentarei não ser enfadonho, nem cansar vocês, ouvintes, que está aqui pela primeira vez, e vocês que já é inscrito no canal. Dito isso, vamos então ao primeiro tópico. Visão e prática do movimento dos desigrejados. Um ensino anti-institucional. Os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma,
dizem, né, que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, o imperador romano, né, ele fala que quando o imperador romano assumiu as rédeas da igreja e a converteu numa organização. Segundo eles. Assim, a igreja passou a ter um clero. Ele diz que a igreja só passou a ser uma organização depois que Constantino, né, regulamentou aí e tomou as rédeas da igreja. Ele diz que assim a igreja passou a ter um clero, um código doutrinário e um credo que passou a regulamentá-la. Para eles, nada de regras, sermões e muito menos organização institucional. Da mesma forma, alegam que toda forma de estrutura arquitetônica, como templos, né, por exemplo, o que ele diz aqui na lição, como templos, são inovações desse cristianismo apóstata, na visão dos desigrejados. A igreja não necessita de estrutura formal alguma, né, segundo eles. Ela pode, por exemplo, seguir, né, pode, por exemplo, ser encontrada em uma lanchonete ou em um café da esquina, pelo menos segundo eles, conforme eles pensam. Segundo eles, para se ter ideia de uma igreja, não precisa estar num templo, né, mas pode ser numa lanchonete, num café ou numa praça, né? Quando dois desigrejados se encontram, segundo eles. É evidente que a igreja existe fora de uma estrutura física e arquitetônica. Contudo, a não utilização de templos por parte dos cristãos primitivos se deu por razões contextuais. E você sabe que, se você posso dar uma referência aqui e citar, Atos capítulo 1, versículo do 6 ao 14, nos dá uma base do que estava acontecendo naquele contexto. Então pode-se conferir essa manifestação, essa forma, né, de se reunir nesse relato de Atos capítulo 1, versículo do 6 ao 14. Estavam debaixo de perseguição e não tinham morada certa. Além do fato de serem extremamente carentes. Naquele contexto, a igreja nos lares era perfeitamente justificável. O que nós podemos também conferir em Romanos capítulo 16, versículo do 3 ao 5. Então, eles inventam muitas desculpas, né, para não congregar. Os quais, né, segundo está escrito lá no verso 4, da carta aos Romanos, capítulo 16, está escrito o seguinte: os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. Paulo aí falando, né, de Áquila, que deu suporte a Paulo naquele contexto. Então, contudo, não há nada na Bíblia que deponha contra o uso de templos ou casas de oração. Se o propósito de um templo é congregar o povo para adorar ao Senhor, o que há de mal nisso? Essa é uma pergunta que fica aí no ar para todos aqueles que assim pensam, como os desigrejados. Somos um só corpo. As Escrituras tratam deste assunto. A carta aos Romanos, Paulo ensinou que, pela fé, o crente une-se a Jesus em uma união indissolúvel. E aí? Ele ensina que aqueles que estão unidos a Cristo também estão unidos entre si. Então, em um relacionamento orgânico, como aquele que existe entre os membros e órgãos do corpo. Então, você entendeu? Ele ensina que aqueles que estão unidos a Cristo também estão unidos entre si. Ou seja, é um corpo, um membro precisa do outro membro. O que não podemos ser é cristãos isolados uns dos outros. Devemos funcionar junto com eles. Assim como um braço precisa do braço,
O braço direito precisa do braço esquerdo, a perna direita precisa da perna esquerda e por aí vai. O corpo, quando o membro lhe é amputado, aquele membro lhe fará falta. Mesmo que o ser humano consiga adaptar-se, ainda assim, aquele membro que lhe falta, né? Aquele membro que lhe falta, lhe fará um dano muito grande. Causará um dano muito grande, um desequilíbrio, melhor dizendo, muito grande. Assim é a igreja. Quando o membro se afasta do corpo, esse membro ele tende a ser prejudicado. Por exemplo, se uma pessoa sofre um acidente e nesse acidente um dedo, vou citar aqui o dedo, um dedo, for gravemente ferido a ponto desse dedo ser separado da mão, se esse dedo não for logo colocado em um recipiente limpo com gelo e levado imediatamente ao cirurgião para que ele coloque de volta, aquele dedo pode se perder, apodrecer e para nada mais servir. Assim são os membros da igreja. Não é verdade? Então, como você pode cortar um dedo e esse dedo sobreviver sem estar no lugar onde ele deveria estar? A mesma coisa é o membro na igreja. Bom, segundo os desigrejados, reunir-se em um lugar chamado de instituição é errado. Mas se estas pessoas dizem que está dentro de uma instituição não é bíblico, quer dizer então que está dentro de uma lanchonete, numa praça, dentro da casa das pessoas, é o certo? Eu diria contraditório. Porque de qualquer forma não estariam se reunindo em algum lugar e de repente, vamos dizer, aquele grupo se reúne na lanchonete tal. Aquele grupo é aquele grupo que se reúne lá naquela lanchonete tal, naquela casa tal, naquela praça tal. Então não é concebível esse tipo de ideia. É contraditório. E se o número de pessoas passar de 2? Passar a ser 10, 20, 30, 50, 100, 1000? O que eles farão? Agora tomarei então a casa como exemplo. Você começa a convidar as pessoas para um culto na sua casa, por exemplo. Aí vai um, depois vai 2, depois vai 3, começa em 10, 20, até aí tudo bem. E esse número começa sempre pequeno, mas com o passar do tempo esse número cresce. Então, o que o desigrejado, o que você faria? O que você faz? O que o desigrejado faria? Vai para a rua? E se estiver fazendo muito calor? E se chover? E então? O que se faz numa situação dessa? Ou essas pessoas, os desigrejados, que ensinam essa heresia, essas doutrinas falsas, acreditam que ninguém irá reclamar, né, por um lugar seguro, livre do calor, da chuva e etc. Você acha que quando se reunirem um grupo grande numa praça, começar a chover ou começar pessoas a atrapalharem, a pessoa não vai falar, não é melhor nós ter um lugar para nos reunir e aí tal, e aí não vai surgir o lugar? Aí depois só vai faltar, vamos colocar um nome ou não precisa, então, o grupo que se reúne em tal lugar. Mas vai ter uma estrutura física. Então não se pode descontextualizar, tirar do contexto, o espaço e o tempo da igreja. Quando isso é feito, acabam por cometer esse tipo de confusão. Eu estou falando confusão aqui para não dizer heresia, o que é certo. Ok? Então isso é uma heresia, dizer que congregar é antibíblico. Não, é bíblico. Vamos ao segundo subtópico, o ensino anticlerical. Se por um lado, os desigrejados são contra toda forma de quase não sai, é uma palavra complicada, complexa, da igreja, por outro, são contra também todo e qualquer sistema de governo da igreja. Isso significa que os sem igreja são contra, por exemplo, ao presbítero, diáconos, bispos,
e pastores, podendo ser conferido na própria Escritura Sagrada, já que a mesma nos dá a base para tal, temos apoio bíblico para tal ofícios. Você pode conferir, e eu vou ler aqui com você a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 11 ao 14, diz o seguinte: e ele mesmo, está falando aqui ele mesmo, Jesus, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. E para quê? Você deve estar se perguntando, né? E eu quero aqui continuar, porque eu não vou conseguir, né, memorizar, eu vou ler junto com você. Ele diz aqui o seguinte, ele segue no versículo 12, né? Ele segue no versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, né? Mas o que Paulo, a seguir no versículo 13, especialmente no versículo 14, né, ele escreve, né, é uma advertência quanto aos falsos ensinos, esses falsos ensinos mesmo que os desigrejados ensinam, né? Ele nos orienta para sermos como meninos, né? Ele nos orienta para sermos como meninos, para não sermos como meninos que são enganados por homens que usam de astúcia. Então, os desigrejados são essas pessoas que usam de astúcia para enganar as pessoas, e as pessoas como meninos acreditam. Os desigrejados, eles são uma espécie de grupo que, entre aspas, crê em Jesus, mas não querem fazer parte do seu corpo, que é a igreja. E essa lógica é contestável. É possível um corpo andar sem cabeça? Ou uma cabeça sem o corpo? É óbvio que não. Escute o texto da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 15 ao 16, que nos diz o seguinte: pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Então, eu já poderia parar esta aula por aqui, com esse texto. Mas preciso esclarecer mais alguns pontos. E este argumento de que não tem que congregar, de que o que estamos vivendo hoje não é de Deus, a verdade é que o maior inimigo da igreja é Satanás. E ele vem tentando a qualquer e de todas as maneiras parar a igreja. Observe a história. O que está acontecendo, e que isso, se não for influência de Satanás sobre essas pessoas, eu não sei mais o que é. E esse tipo de argumento vem sendo difundido e aceito por muitos, em muitos outros países. E não só no Brasil, não só nas igrejas, né, brasileiras. Escute o que diz uma pesquisa que foi feita pela revista Veja, se eu não estou esquecido, se não me falha a memória, em 2010. Diz o seguinte, a matéria: segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010, o número de cristãos evangélicos não determinados era de 9,2 milhões, o que perfazia 21% dos evangélicos na época. Os cristãos indeterminados são uma categoria de evangélicos que não romperam
com as confissões dogmáticas do cristianismo. Porém, segundo está na revista, porém, se desvincularam da forma institucional das igrejas. Eles são conhecidos popularmente no seio do evangelicalismo brasileiro como desigrejados. Esse contingente de fiéis não para de crescer, chegando hoje, segundo alguns estudiosos do fenômeno, a marca de mais de 16 milhões de pessoas. Né? Veja, que só cresce, somente cresce. Fala que se esse grupo fosse um grupo confessional, né, no nosso país, ficaria apenas atrás das Assembleias de Deus. Pense o quanto esse movimento, essa heresia tem crescido em nosso país, em meio às nossas igrejas. E o que esse grupo acredita? Com certeza, não no mesmo Deus que os verdadeiros cristãos acreditam. Eles acreditam que na igreja primitiva não havia organização nenhuma e muito menos qualquer estrutura clerical. Isso é uma falácia. Na verdade, os desigrejados não gostam, a verdade é essa, que eles não gostam de estar debaixo de liderança alguma. Da mesma forma que são contra o institucionalismo e toda forma de estrutura arquitetônica para a igreja. Eles não aceitam que alguém esteja na posição de autoridade sobre eles. Não querem estar sujeito a autoridades. Acreditam que agindo assim, estão vivendo de acordo com o modelo da igreja primitiva. Só que você pode conferir lá na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17, que contradiz o pensamento dos desigrejados. Segundo eles, né? Eles acreditam que não precisam estar sob liderança alguma. O tópico 2 da lição descreve o seguinte: a natureza da igreja neotestamentária. Então temos aqui esse ponto. E o primeiro ponto aqui é o primeiro subtópico, que tem como subtítulo um organismo. Sobre a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo, conforme está descrito na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. O que está escrito na carta de Paulo à igreja que estava em Éfesos, né? Que estava lá em Éfesos, no capítulo 1, nos versículos 22 e 23, diz o seguinte, e eu quero aqui comentar a respeito desse texto, lendo ele para você, falando ele para você, melhor dizendo. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Assim, a igreja ela é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo, que pertencem a diferentes povos, tribos e línguas. Não há acepção de pessoas. Quem faz acepção de pessoas são os homens e não Cristo. Como organismo vivo e espiritual, a igreja existe a parte de estatutos, templos ou qualquer estrutura social ou governamental humana? E isso fica essa pergunta. Atenção no que vou dizer aqui, para que não haja nenhuma confusão. Que a igreja, ela existe, por exemplo, fora das estruturas arquitetônicas. Sim, ela existe
fora das estruturas arquitetônicas. Contudo, possuir essas estruturas físicas hoje não constitui um pecado ou desvio do Evangelho como quer nos fazer acreditar os desigrejados. A repulsa dos sem igreja pelas estruturas arquitetônicas ou por qualquer forma institucional se dá mais por razões de insubmissão do que zelo pelo Evangelho. Isso eles não concordam, mas é uma verdade que está aí. Presenciamos na história alguns modernismos, que surgiram como impasse para a verdadeira igreja. Por exemplo, eu quero citar aqui um dos grupos, G12, o triunfalismo e a confissão positiva. Tem sido alguns dos grupos que têm surgido na história. E não é de hoje que esses ataques vêm sendo direcionados à igreja de Cristo. Precisamos tomar cuidado com determinados grupos que surgem, como este, desigrejado, ou aquele grupo que se dizem ser o detentor do verdadeiro conhecimento, que pode libertar as pessoas da organização religiosa. Isso já surgiu há muito tempo, desde o primórdio da igreja primitiva. Esses tipos não é de agora que ataca a igreja do Senhor Jesus. Por exemplo, os judaizantes, os agnósticos, os gnósticos, também vêm tentando dominar a igreja. Cuidado com os falsos ensinos que lhe oferecem por aí. Confira tudo. Vá a uma escola bíblica dominical, frequente uma igreja que priorize a palavra de Deus. Ainda você consegue encontrar igrejas comprometidas com a sã doutrina. Pessoas que são comprometidas com a sã doutrina. Segundo subtópico do segundo tópico, descreve o seguinte. Eu quero ler para você. Você vai ver o que é que está dizendo. A igreja como testemunha da salvação. É o nosso segundo subtópico do segundo tópico da revista que estamos estudando. Para você não se perder aí, tá? Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, por outro, esse mesmo apóstolo apresentou com que fim essa família foi criada, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios capítulo 3, versículo 10. Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família, cuja missão é proclamar a sua abundante graça. De fato, o apóstolo Pedro disse que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. A razão de a igreja existir, além do fato de promover adoração, companheirismo e integração, está na sua missão de pregar a salvação. A igreja pode existir em um templo, mas a sua missão só se completa fora dele. Não há igreja que seja bíblica e exista somente dentro de 4 paredes. Esse é um fato que jamais pode ser esquecido ou negado por alguém. E aqui quero tecer um breve comentário e o que eu sei. E acredito que você irá concordar com o que vou dizer aqui, mesmo porque tenho a experiência, tanto na parte teórica, que eu me refiro por teórica, teológica, doutrinária, quanto na prática, e quando me refiro também por prática, estou me referindo ao pastoreio na prática. Eu bem sei que a igreja como pessoas, estou falando aqui como pessoas, precisamos melhorar em muito a parte prática. Deixamos de colocar em prática
muitos ensinamentos escritos nas Escrituras. E que isso é uma falta. Palavra que eu achei, para não dizer um pecado contra o nosso Senhor Jesus Cristo. E o que eu quero que você entenda é o seguinte, que o mais trágico disso não está no fato de deixarmos de fazer o que está escrito. Porque acredite, isso pode ocorrer. Não pelo fato de ser um ato voluntário, ou mais um ato involuntário. Né? É como está escrito na carta de Paulo. Né? Se uma pessoa usa como argumento tudo isso que falei aqui para dizer que não quer mais fazer parte de uma igreja porque se decepcionou com certa atitude de pessoa A ou de pessoa B, ou porque as pessoas que se dizem ser cristãos, mas deixam de fazer ou não se comportam como tal, então eles criticam, os bravejam, que tem razão por isso. Mas isso não é motivo para ninguém abandonar ou dizer que não é bíblico congregar. E mesmo depois de ler os evangelhos, ler as cartas paulinas, né? As cartas de Pedro, as de João, e nelas pode-se encontrar relatos de como eles, os apóstolos, foram fracos às vezes, fraquejaram, falharam os apóstolos, de como os membros daquelas igrejas no qual as cartas foram dirigidas, né, eram pessoas com dificuldades de convivência. Lembre-se, aquelas igrejas eram compostas de pessoas culturalmente distintas, mas que mesmo assim permaneceram firmes. Né? O que dizer de Paulo? Aqui vou usar o trecho de sua carta para provar que mesmo Paulo foi corajoso bastante para demonstrar àqueles e a nós que somos imperfeitos, a ponto de não fazer o que realmente devemos fazer, como sinal de amar ao próximo e de obediência à palavra de Deus. Paulo, em um de seus momentos, resolveu demonstrar sua fraqueza e ele escreveu na sua carta: pois não faço o bem que eu quero, o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Romanos capítulo 7, versículo 19. Então nós vemos que até o próprio Paulo reconheceu que era, né, que era fraco, que às vezes também ele falhava, porque era ser humano, como eu e você somos seres humanos. E porque essas pessoas desigrejadas depositam tanto sua esperança em homens de carne e osso. Quando deixamos de fazer o bem, é sinal de que precisamos ser perseverantes na busca do viver condizente com a palavra de Deus. Um outro ponto que se pode notar é que alguém chegar ao ponto de abandonar o corpo, que é a igreja, né, o organismo vivo. Quando menciono igreja, estou me referindo aqui ao organismo. Dizer que não precisa da instituição, mas que dentro desta instalação, seja por entender denominação, seja por religiosidade, o fato é que se alguém alega esses ou outros motivos não inteligível, só dá para supor uma coisa, uma causa. E a causa do abandono não está nos exemplos que citei, nem que a revista e a lição deste trimestre apontam. E sim que este ou aquela pessoa depositaram ou depositam todas as suas esperanças nos homens, que também são falhos, sujeitos às paixões, como a Bíblia descreve. Este é o primeiro erro que uma pessoa comete ao estar em uma igreja. O segundo erro está no fato de todos e todas que esperam mais dos outros, e esquece de fazer o que lhe cabe fazer. Esse é o segundo erro que a pessoa comete. Ela está dentro da igreja, ela está esperando mais das outras pessoas e acaba se esquecendo dela mesma fazer o que Jesus manda fazer. Ela não faz,
mas espera que os outros façam. E quando os outros não fazem, se decepciona. Então o terceiro ponto aqui é muito interessante. Este serve para todos nós que porventura em algum momento nos comportamos de tal maneira. Quando começamos a ver os defeitos dos outros, às vezes é o próprio Deus mostrando por meio dos outros, dos erros dos outros, os nossos próprios defeitos. O que me leva a perguntar: os desigrejados são contra o quê? Os desigrejados são contra toda forma de organização da igreja. Vamos ao terceiro tópico: a importância e a necessidade da igreja. A igreja como família de Deus. A igreja é a família de Deus. Como família de Deus, a igreja tem Cristo como seu cabeça. Contudo, como acontece com toda a família, a igreja também possui comando, ok? Como toda família precisa de comando, a igreja também precisa de comando, direção e regras, às quais devem se submeter os cristãos verdadeiros. Portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar Jesus Cristo como o Senhor da igreja. Quando alguém vai para a igreja pensando em adorar o homem, acabam por cometer essa heresia, dizer que não precisa congregar. É nesse contexto que acontece a integração do crente na igreja local. O importante nisso tudo é o sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo que o grupo proporciona. Não podemos ser igreja sem sermos ante uma família. Nesse aspecto, a igreja deve discipular seus membros e fomentar a comunhão uns com os outros. O sentimento de irmandade, respeito e reconhecimento mútuo deve dominar o ambiente da igreja local. Então, se isso não acontece, não é culpa de Deus, de Cristo, do Espírito Santo. É culpa do homem. E nós não podemos depositar a nossa esperança no homem. Né? Então fica difícil uma pessoa dizer que não vai congregar porque fulano ou beltrano deixou de fazer isso ou aquilo, quando na verdade ela tem que fazer. Segundo o subtópico do terceiro tópico, a igreja como testemunha da salvação diz o seguinte: se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, por outro, esse mesmo apóstolo apresentou com que fim essa família foi criada, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Nos céus, Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família, cuja missão é proclamar a sua abundante graça. Então, se você é igreja, você tem que proclamar a abundância da graça. De fato, o apóstolo Pedro disse que a missão da igreja é proclamar as virtudes, né, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o que você tem feito? Você tem mais reclamado ou você tem proclamado? Porque é fácil eu reclamar de alguém, reclamar de tudo e não fazer nada. Porque da mesma forma que você reclama de que outras pessoas não estão fazendo, outras pessoas estão reclamando de você que você também não está fazendo. Então, quando você reclama de outras pessoas, você está vendo as suas falhas naquelas pessoas. Então a missão de pregar a salvação à igreja, a missão de pregar a salvação é da igreja. A igreja pode existir em um templo, mas a sua missão só se completa fora dele. Isso é um fato. Porque não adianta dizer que eu sou igreja e todos os cultos participar, né, das cerimônias do momento sagrado, das convocações, e para mim existir somente esse momento como igreja. E não ser no meu trabalho, ser na escola, ser na minha vizinhança,
no condomínio, não é isso? Na faculdade. Ser igreja dentro do templo é fácil. Difícil é ser fora. E agora ainda vou mais longe. Ser fora da igreja até é fácil. Ser crente mesmo, você colocar em prática aquilo que a Escritura diz, é quando você é uma pessoa que é dentro da igreja, dentro da sua casa. Então isso é uma situação que às vezes fica no imaginário dessas pessoas que se diz ser desigrejadas nesse ponto. Então, deixa essas perguntas aqui para você, né? Você pode deixar sua opinião aí nos comentários. E aqui eu quero aqui para colocar uma vírgula e para a conclusão desta aula, desta lição. Vamos lá? Quero fazer a leitura aqui. Nesta lição vimos como os desigrejados pensam e agem com relação à igreja. Acreditam ser possível ser igreja fora da igreja. Vimos que alguns equívocos contribuem para isso. Há o mito de que uma verdadeira igreja não possui organização alguma e, consequentemente, não há liderança estabelecida. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida e conta com estrutura organizacional estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão para a qual ele nos chamou. Veja, não é para que te chamou, para nos chamou. Então, eu espero ter sido claro nessa lição. Perdoe-me algumas falhas, gaguejada aí, né? Mas espero ter sido claro e aguardo você na próxima aula. E Deus te abençoe desde já, em Cristo Jesus.